Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Printcast, o seu canal de interação com o mercado gráfico. Eu sou Vinícius Gomes e estou aqui com os meus amigos Robson Xavier e Robert Almeida. E hoje estamos aqui iniciando mais um episódio e vamos, antes de mais nada, pedir a vocês que deem o like no nosso conteúdo, compartilhem os nossos vídeos e se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal para receber aí os próximos episódios e ficarem por dentro das novidades que estão por vir. Em breve teremos coisas muito boas para vocês, tá? Pessoal, hoje estamos aqui com um convidado que tem uma vasta experiência nesse nosso mercado gráfico. E se não bastasse isso, ele inclusive ingressou 2 dos seus filhos nesse nosso mercado e ele vai compartilhar um pouco dessa história e dessa trajetória aí conosco no dia de hoje. Fique com a gente e conheça um pouco mais sobre o Donizete Gouveia. Seja bem-vindo, Donizete. Obrigado. Muito bom. Bem-vindo, Donizete, mais conhecido como Doni, né? Podemos chamar de Doni? Doni. Então tá bom. Seja bem-vindo, Doni. Seja bem-vindo, Doni. Aí, pronto. Eu é que agradeço a recepção de vocês aí e me sinto muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Que bom, Donizete. E você foi das sugestões que a gente recebe das pessoas que nos seguem, tá? Exato. Isso que é uma coisa bacana, né? O mercado pediu. Então, vamos embora. Bastante inimigo até. Legal. Te colocaram em uma fogueira aí, então, Doni. É, bem isso. É nada. Está numa roda de amigos. Doni, eu começo pelo basicão. O que você veio fazer aqui no mercado gráfico? Como é que você começou? Conta aí pra gente. Bom, a minha trajetória é muito longa, tá? Eu comecei em 1972, em janeiro de 72, ou seja, eu tenho 50 anos de ramo gráfico. Vocês talvez não tenham isso de idade, tá? Eu tenho 50 de ramo gráfico. Eu comecei numa gráfica, trabalhei 1 ano, 2 anos, mudei para uma outra e voltei para a mesma gráfica. Fiquei 20 anos trabalhando dentro da indústria gráfica, onde eu fui orçamentista, PCP, cuidei de produção e terminei minha carreira na gráfica como gerente de vendas, gerente de compras e auxiliando o meu diretor de vendas com os orçamentos e fechamento dos pedidos, onde eu fazia um romaneio de estoque de papel e deixava ele bem à vontade para a gente fazer um romaneio para poder economizar no papel, juntava 2, 3 OF, fazia aqueles formatos especiais onde abrangia 3 ou 4 OFs para a gente poder ganhar alguma coisinha nesse sentido, tá? E tudo isso, essa bagagem toda, foi o que me ajudou bastante quando eu mudei de 92 para vendas, que eu fiquei até hoje em vendas. Por quê? Muitas vezes, quando eu vou negociar com um cliente, eu me sinto no lugar dele, como eu faço uma colocação como eu fosse comprador. O que um comprador gosta que você faça na frente dele? Porque tinha vendedores mala, né? Como tem até hoje também. Então, eu procuro, com toda aquela experiência que eu tive, de tentar não fazer igual. Então, isso me ajudou muito para poder ajudar, inclusive, como eu tenho essa bagagem interna de gráfica, fui orçamentista, por exemplo, eu tive um exemplo de uma gráfica aqui em São Caetano mesmo, o dono me chamou, que ele estava com uma dificuldade para fechar o orçamento, que ele achava que a quantidade de verniz que ele estava orçando não estava muito legal. E ele queria que eu entrasse no computador dele para fazer uma simulação. Eu falei, olha, computador eu estou fora, eu nunca trabalhei com computador. Eu sou do tempo que a gente tinha uma calculadora Facit que rodava para um lado, rodava para o outro, não era nem calculadora digital, não era, né? Estava começando as primeiras calculadoras digitais. Aí eu peguei um papel, falei, me dá o teu orçamento, o que você precisa? Isso. Falei, me dá a quantidade, as folhas, tal. Aí fiz os cálculos, eu cheguei à conclusão que ele ia gastar 12 quilos de verniz para fazer aquela tiragem. Ele estava calculando 120 quilos de verniz.
Quando ele abaixou para 12, ele conseguiu pegar o pedido. Aí ele queria que ele falou, eu vou chamar o cara do orçamento, o cara do programa do orçamento, e você vai explicar isso para ele. Não, eu te ajudo nesse sentido. Agora, eu também não posso também me expor com a pessoa que vai vir aqui, que você só comenta com ele que no manual você chegou em 12 e ele precisa corrigir o teu programa. E parece que foi corrigido e deu certo. Então, isso aí tem me ajudado bastante, esse lado técnico meu, a facilidade que eu tive justamente por conhecer máquina, processo de impressão, tá? Eu fiz um curso de impressão, inclusive de 4 cores no Senai, tá? Aqueles cursos de 90 e poucas horas, eu fiz o curso de impressão. Então, tudo isso me ajudou bastante quando eu fui para o lado de vendas, que era, desde o início, o verniz. Eu fiquei 4 anos trabalhando com verniz à base de solvente, depois eu mudei para verniz à base d'água numa outra empresa e estou até hoje com isso. Que bacana. Muito legal. É legal você dizer isso, porque quem não teve a experiência de viver a época em que a gente fazia, eu comecei fazendo orçamento manual também. Quem não tem essa vivência não sabe, só sabe digitar e não sabe o que define os números dali. Então, acho muito bacana você trazer a sua experiência. Se faltar energia elétrica, o cara não faz orçamento. Não faz. Mas, cara, que legal. Olha, não são muitos vendedores que fazem isso e pouquíssimos da velha guarda fazem isso. Poxa, eu sou ainda um dos dinossauros que estão sobrevivendo à tempestade. Que sacanagem. Legal. 50 anos, é dinossauro. Está sobrevivendo à extinção, Doni. Exatamente. O meteoro passou longe da minha casa. Que bom. A gente fica feliz com tudo isso, porque hoje é um dia de celebrar aqui sua presença. E assim, a gente conta muito com pessoas com essa experiência, assim como a sua, para poder compartilhar toda a trajetória aqui conosco, né? Se eu fosse contar mesmo o que eu precisaria contar, é uns 3 dias que eu resolvia. Eu imagino, isso daí provavelmente a gente vai ter que lançar em parte 2, 3, 4, e por aí vai até a gente chegar no resenha e desenhar mais algumas outras coisas para poder compartilhar com o pessoal aqui. Ô, Doni, mas durante essa sua trajetória de meio século aí, eu imagino que você passou por diversas transformações, você até acabou de citar sobre essa questão da própria calculadora, enfim, do orçamento, né, que também é uma coisa que a gente escutava falar muito aí sobre o pessoal que fazia orçamento no papel, na caneta. Hoje você já tem sistemas que calculam tudo isso, enfim, outras ferramentas aí, a parte tecnológica que ajudam bastante o mercado gráfico, inclusive a nós vendedores, né? Com relação aos pipeline, enfim, funil de vendas, um monte de outra ferramenta que a gente tem aí, que acaba auxiliando a gente no dia a dia. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente e com a nossa comunidade do Printcast o que de fato mudou e quais foram os desafios que mais te tiraram o sono durante essa sua trajetória? Olha, os desafios, acho que para todo mundo, eu que peguei essa época dourada, vou dizer assim, foi uma época dourada, tá? Onde quando eu comecei na gráfica, a gráfica estava saindo do processo de granular chapa internamente. Hoje, a maioria não sabe nem o que é granular chapa, tá? Era chapa de alumínio, brilhante, um monte de bolinha, uma mesa vibratória para comer aquele brilho da chapa para poder fazer a camada pré-sensibilizada, tá? Na gráfica que eu comecei, nós tínhamos 10 máquinas. Era assim, não digo a primeira gráfica era o Lanzara, tá? Mas era uma das gráficas assim de bom conceito, com as 10 máquinas que tinham. Porém, eram 4 ultras bicolores, 2 Record bicolores, uma Record mono e 3 Parva mono. Quer dizer, eram 10 máquinas, mas tudo no máximo bicolores, tá? Então, ficava muito difícil. Então, às vezes você conjugava uma máquina com a outra, você transformava ela numa 4 cores. Imprimia 2 aqui, passava 2 aqui, fazia uma 4 cores.
E aí já começamos a comprar a chapa granulada, já vinha uma empresa fornecia já chapa granulada. Aí eu tinha um químico, que não era químico, tá? Que se trancava num quartinho, preparava aquela fórmula da camada sensibilizante para aplicar numa torniquete, que a maioria não sabia o que é, uma máquina giratória que você jogava no centro da chapa, aquela emulsão, espalhava para poder depois colocar o filme em cima, colocar numa luz de arco voltaico para queimar aquela chapa para depois revelar, ou seja, um processo de 2 horas no mínimo para produzir uma chapa dessa, tá? Naquela época não tinha o que tem hoje. Então, naquela época, como que os clientes trabalhavam? Ele mandava um jogo de fotolito, a gente recebia esse jogo de fotolito, tirava-se um negativo, tirava-se cópia, aí tinha um laboratório lá, um pessoal só trabalhando no fotolito, pincelzinho com a Abdec, retocando o fotolito negativo para depois tirar as cópias, aí ia para o outro setor, que era o setor da montagem, copiagem, tá? Aí copiava a chapa nesse arco voltaico. Então, hoje é muito diferente. Hoje a inovação, CTP, arquivo digital, tá? E no meu tempo ainda, assim que você fazia o fotolito, tal, aí você tirava uma provinha de prelo para mandar para o cliente, para ele aprovar se era aquilo mesmo que queria, tá? Aí depois, quando era uma repetição e tinha apenas algumas alterações, a gente fazia uma cópia xerográfica, mandava para o cliente, ele aprovava. Hoje não, né? Hoje você tem arquivos, tudo, as máquinas computadorizadas. E no meu tempo, por exemplo, nessas 10 máquinas de imprimir, nós tínhamos 5 máquinas de vernizar calandra, verniz à base de solvente. Usava-se 12 toneladas de verniz à base de solvente, tá? Então, imprimia, invernizava, e a gráfica que eu trabalhava eram 3 andares. O serviço ficava subia e descia, subia e descia, subia e descia de elevador, porque produzia a chapa em cima, descia para o primeiro andar aqui embaixo no térreo, imprimia, aí subia no terceiro, invernizava, aí descia para o térreo, cortava, se era colagem manual, subia para o terceiro de novo, tá? O papel ficava no segundo andar, todo o estoque de papel. Hoje não, máquinas modernas, verniz base d'água em linha, né, Robert? Tá? As gravações de chapa por CTP, os ajustes das máquinas, todos automáticos. Na minha época, o cara acertava tinteiro, tudo no botãozinho ali, tudo digital. Então, isso mudou muito, tá? Então, eu não peguei muito essa modernização, porque quando eu saí da gráfica em 92, estavam começando a chegar as primeiras máquinas com verniz em linha. Tanto é que, naquela época, tinha uma empresa que chamava Grafinal, que lançou o verniz base d'água no Brasil, que trouxe essa tecnologia para o Brasil. Nós chegamos a fazer um teste lá na gráfica e tal, mas ficava difícil você parar uma máquina impressora só para invernizar, tá? Porque, na verdade, o que você precisa da máquina impressora é impressão, tá? Meu diretor sempre falava o seguinte: o lucro da empresa seria muito legal, muito maior, se ele pegasse o papel, jogasse tinta em cima e entregasse para o cliente. Aí o cliente invernizava, o cliente cortava, o cliente mandava colar, o cliente fazia todo o acabamento, porque o acabamento é prejudicial, é prejuízo para a gráfica, tá? Você calcula 2, 3 horas de máquina num corte vinco, qualquer coisa que dá de atrapalhado, sobe 2, 3 horas, você já entra no negativo. Então, o acabamento é o ponto, e é o funil, né? O acabamento é o funil. Então, ele falava, imprimiu, entregar para o cliente seria o ideal, mas nem sempre o ideal é o que a gente consegue, né? Verdade. E, Doni, só para contextualizar, tu comentou que fez um curso no Senai, só de forma breve. Esse curso de máquina de 4 cores que tu fez foi quando tu migrou para a área de vendas ou foi algo depois? Quando eu acabei de migrar, em 92, 93, eu fiz esse curso. E depois você fez mais algum outro curso lá ou não? Eu fiz a faculdade. Isso em que ano? Em 2008 eu fiz. 2008. Então, aí eu senti uma necessidade, o mercado talvez, sabe? Hoje, todo funcionário, se ele não for profissionalizante, se ele não for profissionalizado, ele tem um degrauzinho a menos que qualquer um outro.
Então, hoje, esses cursos, seja o que for, tá? Qualquer curso, até, por exemplo, no meu tempo, quem preenchia os boletins, porque eu fazia apontamento de boletim de produção, porque eu gerava um mapa de custo para a empresa, quando eu trabalhava na gráfica. Então, eu calculava a hora-máquina das máquinas, de corte e vinco, de acabamento, eu tinha um mapa de custo. Então, eu tinha os boletins de produção e eu fazia o apontamento com os salários do pessoal, fazia a hora-máquina, eu tinha tudo isso daí na minha mão, tá? Eu tinha o RH praticamente na minha mão. Então, naquela época, eu tinha uma dificuldade que, às vezes, o fulano lá, o impressor, não o ajudante, o impressor não sabia nem escrever. Tinha lá primário, às vezes nem primário não tinha. Hoje, esse pessoal tem que estudar. Hoje ninguém está admitindo um funcionário mais que não tenha pelo menos um ginásio, que na minha época era ginásio, agora acho que é segundo grau que chama, não sei, uma coisa assim. Tá? Então, hoje, você tem que ter, no mínimo, saber assinar um nome, ler um livro, alguma coisa. Naquela época, não. O cara é bom. Você pegava ele numa outra gráfica, o cara é bom impressor. Você trazia para tu, não queria saber se ele sabia ler, escrever, não sabia nada. Mas ele era um bom impressor, só isso. Hoje, não. Hoje, por quê? Pela tecnologia, a digitação, o cara tem que ter uma noção de computador, porque ele vai digitar, tudo ali é computadorizado, então ele tem que ter essa noção. Tá? Então, eu fiz a faculdade porque eu me sentia um pouquinho atrás de algumas pessoas. Era muito chique o pessoal chegar, eu fiz o Senai, eu fiz o Senai, sabe? Aí surgiu uma oportunidade quando eu quis ingressar meu filho no ramo gráfico. Tá? Eu falei para ele, vamos fazer o Senai? Sai dessa rádio e TV aí que não está te dando futuro, você está sem futuro em rádio e TV, vamos fazer o Senai? Vamos. Aí fizemos uma inscrição, ele passou em primeiro lugar, eu passei em 18º lugar, daqueles 50 que eram classificados. Ele passou em primeiro. Vamos fazer a matrícula. Pai, eu não quero fazer matrícula, Senai não é para mim, não é meu caminho, eu não gosto, não quero. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já estava pensando em fazer. Eu passei. Você não quer fazer? Eu vou fazer. Aí eu comecei a fazer. Depois de 6 meses, eu fui a última turma de 4 anos do Senai, da faculdade. Aí, depois de 6 meses, minha filha pegou e falou para mim, pai, e ela fez metodista também, só que ela fez propaganda e marketing, tá? Minha filha. Ela falou, pai, se você me pagar a faculdade, eu vou com você fazer a faculdade. Eu falei, tá feito, eu pago a faculdade para você. Só que aí ela entrou 6 meses depois, 6 meses antes ela estava fora, né? Porque a faculdade que ela fez era de 3 anos. Então, ela entrou 6 meses depois, saiu 6 meses antes. Aí ela fez, aí eu corri na Gráfica Laveso, pedi para o meu amigo lá uma vaga para ela lá para fazer uma experiência, né? Para poder até adquirir as horas que ela precisava para terminar o curso. Da Laveso, ela foi para Sarapuí, da Sarapuí ela foi para Macro, e está lá até hoje. Aí meu filho, quando viu que minha filha estava ganhando dinheiro no ramo gráfico, pai, agora eu vou fazer. Falei, então vai, eu te pago, você pode ir. Aí ele fez sozinho, não tinha ninguém para acompanhá-lo. Aí ele fez, aí eu comecei a ingressá-lo nesse mercado também. Não, legal. Eu comentei isso daí, mas para mostrar, tu já era um cara extremamente competente naquilo que fazia, mas quando migrou para a área de vendas, foi lá e se preparou mais ainda. Sim, e com o passar do tempo, você foi lá, fez uma faculdade, você vem se preparando. Fiz vários cursos de vendas, inclusive fiz um com aquele cara que era presidente da Fiesp, me fugiu o nome dele agora, que até eu lembro até hoje a frase que ele usou, que eu guardo comigo assim com carinho. Antigamente, o mundo era dos espertos. Hoje, o mundo é dos mais rápidos. E é verdade. Hoje, esperteza não leva você a lugar nenhum. Hoje, você tem que ser rápido naquilo que você faz. Como se um cliente pede uma informação, você tem que estar na ponta da língua. Hoje, o mercado não admite um vendedor chegar lá e falar assim, o cliente pergunta, esse verniz aqui serve para papel também? Tá. Eu vou mandar meu técnico ligar para você e ele vai falar com você. Perdeu o pedido, perdeu o cliente. Entendeu? Você tem que ter esse conhecimento para saber... Porque, primeiro, você só vai vender aquilo que você conhece. E eu faço a seguinte pergunta. Você compraria aquilo que você está vendendo? Se você comprar aquilo que você está vendendo, é sinal que o produto é bom. Agora, se você tem dúvida com relação se você comprava ou não, por exemplo, hoje eu vendo verniz base d'água.
eu compraria aquele verniz que eu vendo, tá? E é o que eu provo para o meu cliente. Pode comprar porque eu assino, eu compro. E eu trabalho com uma sinceridade, com honestidade. Se o meu cliente, como já aconteceu, meu cliente pediu um determinado produto que eu não tenho no momento. Ó, vai na empresa tal, que ela tem, é o melhor produto, ó, o código do produto é esse, pode comprar, que eu garanto que você vai estar bem atendida. E eu cativo o cliente dessa forma, porque eu não quero tudo para mim. Se eu não tenho, eu não tenho medo do meu concorrente. Meu concorrente é apenas uma luz, é uma luz, entendeu? Ele só está aqui para iluminar, e quanto mais luz tiver para iluminar, mais claro fica o ambiente, entendeu? Então, eu indico, tá? Olha, vai em tal lugar, compra, que esse produto é bom. Eu não tenho medo de que aí ele vai comprar tudo desse outro cliente. Ah, então já vou mudar, eu compro tudo. Não, ele está comprando só aquele item, o restante ele compra meu. Eu não tenho medo de perder, entendeu? Até porque o cliente é como o filho da gente, né? Não está aí, não pertence a gente, né? A gente não adianta amarrar no pé da mesa, não tem jeito. E outra, né, Doni? Você tá focando no cliente, quando você faz isso, o cliente percebe que você ajuda ele. Você cria um gatilho ali, né? O cara não vai, ele me indicou lá, vou comprar só lá. Não, você cria um gatilho ali de reciprocidade, dentre outras coisas. Você me conhece bem de uns tempos para cá, Robert. O que eu costumo dizer também é o seguinte, eu não tenho cliente, eu tenho amigos. Eu só vendo para amigos. Todo mundo que compra o produto que eu vendo são amigos meus. E amigos mesmo, amigo de cachaça, amigo de tudo, amigos mesmo. Esse relacionamento é ótimo. E, Dona, eu estava vendo a sua trajetória, né? Eu queria só estressar um pouquinho mais, porque assim, você passou por 50 anos na área e tal, com certeza você passou por muitas mudanças, até citou algumas aí. Né? Hoje ainda se falam-se artes gráficas, né? Já deixou de ser artes, vamos dizer assim, há muito tempo, né? Virou uma indústria, eu me arrisco a dizer que é uma comunicação impressa, não é só a área gráfica, a indústria gráfica, é uma comunicação gráfica, né? Que o cliente tem que comunicar, e aquele cara que só tinha offset hoje tem digital, comunicação visual, e por aí vai. Cara, todas essas transições, né? Essas transições que teve de uma tipo de tecnologia para outra. Você pode contar, você comentou da chapa aí. Você poderia estressar um pouquinho mais como que era? Porque assim, a nossa galera que acompanha a gente tem de todas as idades, todos os perfis, né? Mas seguramente tem muita gente nova que com certeza não sabia, não sabe como que era esse processo, né? Então, só para trazer um pouquinho de cultura, um pouquinho de curiosidade, conta pra gente como que era esse processo de granulação da chapa ou alguma outra coisa que você queira contar que era bem diferente como que é hoje. Então, tinha na gráfica que eu trabalhei, que eu já comentei, um senhor que se trancava num laboratório. Eu comprava para ele um monte de produto químico. Ele punha na prateleirinha dele, ele entrava no laboratório, fora do horário de trabalho, ele esperava todo mundo ir embora, ele se trancava, ele tinha um jarro de barro de 50 litros, ali ele fazia a camada sensibilizante, tá, para a chapa. Um dia eu falei para ele que eu sei a sua fórmula. Ele falou, minha fórmula está aqui, ó, não tem escrito em lugar nenhum. Eu falei, eu sei a sua fórmula. Ele falou, como? Eu falei, amanhã eu vou te dar a fórmula para o senhor. Eu não sei se eu vou acertar, sim, nos detalhes, mas eu vou dar uma fórmula para o senhor do que o senhor faz. Aí, porque eu sabia que aquele dia ele ia fazer a camada. Ele fez a camada, no dia seguinte, eu fui lá, ele falou, cadê minha fórmula? Eu falei, ó, é isso, tanto disso, tanto disso, tanto disso e tanto disso. O homem gelou, o homem ficou branco, mais do que ele já era, porque ele era lituano, né? Ele ficou branco. Onde você arrumou isso aqui? Eu falei, simples. O senhor fica com tanto medo, o senhor se agarra tanto nesse negócio. Só que nessa época eu tinha 18 aninhos, 19 aninhos, bicho. A cabeça... eu ia falar um palavrão. A cabeça de cima pensava mais, entendeu? Não pensava tanto. Eu falei, quando o senhor foi embora, que o senhor saiu do laboratório, eu ainda estava na gráfica. Só que eu tinha marcado um risquinho em todos os frascos que o senhor tinha aí na prateleira. Aí, quando o senhor foi embora, eu fui ver quanto tinha saído de cada frasquinho daquele. E eu pesei e vi a fórmula que eu precisava. O homem foi lá confirmar e estava lá os risquinhos nos frasquinhos dele e não tinha percebido. Sabe? Então, esse homem ficou muito preocupado. Quando a Rext
trouxe a chapa Osasol para o Brasil, ele não quis aceitar a chapa Osasol, por quê? Ele achava que se aquela chapa entrasse, aquilo que ele fazia, que era as 7 chaves, ele ia ser mandado embora, porque ele perdia a função. Só que ele era chefe do setor de montagem e copiagem de chapa. Ele não ia ser mandado embora. Aí, quando a Rext veio, nós colocamos um monte de chapa lá para testar, a chapa sempre dando problemas. Comprei forno para queimar chapa, mas não estava dando certo, não estava dando certo. Resultado, ele ficou com tanto medo de ser mandado embora, porque ele ia perder a função dele, que ele foi mandado embora para a gente poder colocar a chapa Rext lá dentro para trabalhar com chapa Osasol já pronta para uso, que economizava um monte de tempo, porque as chapas dele, até ele pôr a camada na chapa, até gravar, tudo mais, eram 2 horas, 2 horas e meia. A chapa Osasol naquela época, hoje não, né? Hoje é 15 minutos você faz uma chapa, mas naquela época, pelo menos, uns 45 minutos você tinha para poder produzir uma chapa dessa. E ele foi mandado embora porque ele não quis aceitar essa inovação. Cara, que coisa. Ou seja, fazer a granulação, fazer a aplicação da camada, literalmente tudo. Recebi ali uma placa de alumínio, vai. Era uma placa de alumínio. Essas que a gente já estava comprando já vinha granulada, ela já tinha aquela camada, já tinha saído o brilho dela. Tá. Aí você punha na torniquete, rodava a chapa, colocava a camada sensibilizante, aquilo espalha, né, pela centrifugação ali, espalha, aí tira aquela chapa, põe o filme, Astralon, com os filmes em cima do Astralon, tá? Prende com durex, põe lá no arco voltaico. Nós tínhamos 2 prensas, uma da Elenco, que era de luz, tá? Mas tinha essa arco voltaico que era a melhor que tinha, porque essa luz do arco voltaico são 2 carvões de arco voltaico, Lorraine francês, aquilo gera uma luz espetacular, tá? E aí queimava a chapa, aí tirava a chapa de lá, tirava o fotolito, guardava num gavetão lá numa mapoteca, filmoteca, punha a chapa na mesa lá, revelava produto, gravador e não sei o quê, e asfalto, e goma arábica, e goma não sei o quê, e aí ia para a máquina. Caraca. É um processo que hoje não dá nem para imaginar isso. O pessoal novo hoje não sabe nem do que eu estou falando. Então, você fica viajando, mas esse saudosismo, pegar essa essência, essa história, eu particularmente gosto muito, tenho certeza que muita gente que está assistindo gosta também, por isso que eu quis estressar um pouquinho nessa pergunta aí. É muito legal. Eu gostaria de ter pego a pedra, mas eu não peguei. Eu sei como funcionava o processo, eu conheci uma gráfica aqui no Paris, ele tinha umas 600 pedras dessa no arquivo dele, ele tinha guardado umas 600 peças, e a gráfica impressora paranaense no Paraná, que não existe mais hoje, na sala de reunião, eles tinham uma mesa, que era uma pedra de uns guaraná que eles faziam lá da região, gravado assim, e um vidro por cima para poder proteger. Eles usavam como uma mesa assim, de enfeite, muito bonita. Que bacana. Cara, Donizete, uma coisa que me chama a atenção do que você falou, o comportamento desse senhor. A gente vê ainda hoje, tem casos de resistências a tecnologias. E tem muito profissional bom que ele perde a oportunidade de se atualizar, que ele fica com medo de que aquilo que ele está fazendo vai acabar. Mas geralmente aquilo é substituído por uma outra coisa que também vai demandar que alguém gerencie, que alguém tome conta. Até, talvez, menino, seja um assunto para um dia a gente abordar isso especificamente. Me chamou a atenção, cara. Que pena, né? Um cara perdeu o emprego porque não queria largar. Porque ele achava que aquilo que ele fazia era primordial. Porque ele não era químico. O grau de instrução dele não era elevado. Então, o que segurava bastante é porque naquela época, quem sabia fazer essa camada era contratado a peso de ouro, viu? Era contratado a peso de ouro. Porque existiam empresas de Vol, outras empresas que vendiam essa camada. Você podia comprar ela pronta. Só quando você ia usar, não funcionava tão bem, tá? Então, você tinha, então, o cara que se especializou e ele fazia aquela camada e ele era a peso de ouro. Esse homem foi contratado na gráfica, eu não estava lá. Inclusive, foi ele que me levou para trabalhar nessa gráfica. Ele era pai de um amigo meu, tá? Seu Pedro.
ele se segurava naquilo, ele se trancava no quartinho, ele achava que aquilo era o futuro daquilo que garantia o emprego dele. Entendi. Por quê? Pensa bem, chefe de montagem, de copiagem, podia ter um monte, entendeu? Mas para fazer aquilo que ele fazia, aquela camada, era poucos que faziam, tá? Então ele se segurava naquilo. Então ele achava que com a entrada da chapa Osasol, já pré-sensibilizada, o emprego dele acabava. E acabou porque ele não aceitou a chapa Osasol. E meu diretor ainda falava, eu ia conversar com o meu diretor, olha, está acontecendo isso, não estou conseguindo, o seu Pedro não colabora, está acontecendo um monte de problemas. Hoje eu já estou até em dúvida se é problema da chapa ou se é problema nosso, tá? Eu falei, só que eu sinto isso, meu feeling é de que seu Pedro não quer colaborar porque tem medo de perder o emprego. Avisa aquele maldito que ele não vai perder o emprego dele. Ele tem a função dele aqui dentro. Eu preciso dele como chefe do setor. Eu só preciso introduzir a chapa. Aí eu ia lá e falava, seu Pedro, está acontecendo isso. Facilita, seu Salomão já disse que não vai ter problema, tal. Nada. Aí, chama o cara, manda embora e vamos entrar com a chapa. O Doni, o Robson comentou e hoje, nos dias atuais, a gente tem novas versões, né, do seu Pedro aí. E aí com situações bem semelhantes, lógico, devido às proporções. E pessoas que, infelizmente, acabam não aceitando, principalmente a tecnologia, né? E naturalmente, demanda de pessoas, demanda de supervisões, como o Robson citou. E nós aqui todos somos pró da tecnologia, a gente está sempre a prol da tecnologia, e a gente também vê isso acontecendo no mercado, e a gente gostaria que essas pessoas também entendessem essa necessidade, porque é uma evolução natural. Quando chega a tecnologia, você evolui com ela, você cresce, a empresa cresce, e todo o departamento ganha, a empresa todo ganha, o mercado inteiro ganha. Né? E eu acho que isso é uma coisa que fica para todos, né? E isso para a gente não tem que ser diferente, né? É lógico, e aquilo também, de certa forma, abre portas para você alcançar novos horizontes, né? Assim como aconteceu aí com o seu Pedro, que de repente teria uma oportunidade para ser um supervisor, um líder, e acabou que por conta disso se travou e acabou sendo desligado mesmo assim, né? Sim. Hoje, se você tem uma função só, é complicado você segurar o teu emprego. Então, é que eu digo, no meu ramo de vendas, eu sou vendedor, eu sou bom de enganar cliente, eu sou bom de papo, tal. Não resolve. Hoje você tem que ser técnico. Hoje você tem que conhecer o produto que você vende. Você tem que chegar num cliente, como eu já fiz isso recentemente. Eu estou com uma dificuldade, está acontecendo isso. Vamos lá para dentro da gráfica. Faz isso. Vou mudar alguma coisa lá na fábrica para poder te oferecer um produto. Por exemplo, eu tive um caso, o verniz, a viscosidade estava muito alta e estava gerando uns problemas. Então, vamos diminuir a viscosidade, vamos fazer isso, tal. Avisa o fornecedor, tá? Mudou. Zerou o problema. Só que eu fiz isso, eu não dependi de um técnico. Se vai esperar um técnico ir até lá, se o concorrente chegar com um verniz em melhores condições, ele vai vender, eu estou fora. Então, hoje, existe um técnico, eu sou favorável a gente ter um técnico, ter uma pessoa, porque tem gente que é o seguinte, algumas gráficas eu já presenciei muito isso. Não, vendedor não pode entrar na fábrica, só técnico. Então, tudo bem, liga com um técnico, o técnico entra. Beleza, tá? Mas esses que eu falo, que são os meus amigos, e a maioria, graças a Deus, com exceção de meia dúzia que não gostam de mim, porque isso é normal, tá? A gente não consegue agradar todo mundo, né? Eu entro dentro da gráfica, eu participo do dia a dia da gráfica, eles me contam coisas, eles me contam os segredos deles, eles me abrem as portas para eu participar de alguma coisa que eles estão elaborando, fazendo, me pedem opinião, porque como eu visito muita gente, o Brasil todo, então eles têm sempre aquelas curiosidades, perdão, lógico, a gente não vai passar nada do que a gente vê numa gráfica para outra gráfica, tá? Mas
alguma coisa que você pode melhorar o processo dele, aí não é espionagem industrial, entendeu? É uma coisa que você tem. Eu aprendi com você, Vinícius, que se você regular a máquina desse jeito, da Heidelberg funciona bem. Eu vou lá e vou passar essa tecnologia. Eu já sei que tem gente aplicando isso, entendeu? Então, isso ajuda muito. Então, não adianta. Hoje o cara que tem uma função só. Eu sou vendedor, esquece. Eu sou entregador, esquece. Não existe só isso. O cara tem que ser entregador, só que ele tem que saber o que ele está entregando, de que forma ele está entregando, ele tem que entender de romaneio, ele tem que entender de custo de combustível, ele tem que entender de manutenção de veículo. Não adianta pegar um carro, uma bicicleta, uma moto e sair que nem um doido para entregar uma pizza. Ele vai bater no primeiro cruzamento e vai morrer. Então ele tem que ter noção de velocidade, de tudo, entendeu? Então, hoje, só uma função, eu acho, no meu modo de entender, pelos anos que eu já vivi, é pouco. Donizete, muito bacana tudo isso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta de cunho familiar. Cara, você trabalha, você está a vida inteira em gráfica, você conhece tudo, você encaminhou 2 filhos. Como que é você conviver com a tua descendência, trabalhando na área, fazendo faculdade juntos? Como é que é essa sensação, cara? Como pai e como mentor da família, eu quero saber, me conte aí. Olha, maravilhosa. Por vários motivos. Primeiro que eu tenho um filho, o Henrique, com 37 anos, e a Vivian, com 35. Eles têm uma diferença de 1 ano e pouco de cada um. Eu entrei no ramo gráfico, quando eu vi a primeira folha branca entrar na máquina e sair colorida do outro lado, e não vi um cara com pincel, nem com lápis de cor, nem com giz de cera pintando, eu falei, é isso porque eu tenho um dom artístico. Eu já pintei quadros, tá? Então, eu tenho dons artísticos. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, é isso aqui que eu gosto. É isso que eu gosto, entendeu? Do nada apareceu uma pintura, apareceu alguma coisa. E isso ficou dentro de mim. É que nem eu falo, nós que somos gráficos, nosso sangue é 4 cores, né? Semic, não é vermelho, não. Nosso sangue tem 4 cores. E eu fiquei com aquilo. Quando eu tive meus filhos, eu sempre adorei esse ramo e eu queria que eles participassem comigo. Eu fui mais ou menos como aquele médico que quer que o filho seja médico, o advogado que quer que o filho seja advogado. Eu sonhava com isso. Até que apareceu o Senai na nossa frente, eu fiz, meus filhos fizeram. Realmente o Senai abre portas. Eu aconselho qualquer um que tiver filho, coloque no Senai, porque é uma escola, é um negócio maravilhoso, abre portas. Talvez não abra a porta tão grande quanto a gente deseja, mas uma portinha para você passar sempre tem, tá? Então, a faculdade gera uma expectativa que você vai sair de lá como um diretor, como um gerente, como alguma coisa. Não, a maioria sai como orçamentista, como PCP, mas isso é a pontinha para você crescer e chegar aonde você precisa, tá? Então, eu fiquei muito feliz quando eles toparam fazer a faculdade, tá? E hoje, eu fico mais feliz ainda de poder compartilhar com eles essa minha experiência que eu estou compartilhando com vocês hoje aqui. Eu conto, repito, e a gente, como é velho, o velho repete sempre a mesma coisa, né? Então, eu participo, eles escutam, eu falo muito com eles nesse sentido. E eu fico muito orgulhoso, porque hoje eu sirvo mais ou menos como um consultor para eles. Quando eles têm alguma dificuldade, ou quando eles têm alguma coisa assim que... Às vezes eles me trazem uma embalagem aqui, pai, o que o senhor acha que aconteceu aqui, entendeu? E aí a gente explana, a gente dá a opinião da gente, eles levam isso para lá, eles já têm a formação deles, já ajuda eles a enxergarem muita coisa, tá? Mas ainda tem os 50 anos ainda pesa um pouco mais do que os 4 que eles fizeram e os 10 que eles estão trabalhando mais ou menos, entendeu? Então eu fico muito contente por ter esses 2 filhos maravilhosos, pessoas que eu amo, tá? Nesse segmento e eu podendo ajudá-los. Os almoços em família deve render muita resenha. Tem. Isso é muito bom, né? A gente que ama esse mercado, acho que tudo é motivo para falar dele. Enfim,
E se está em família, eu acho que fica ainda melhor, né? E eu percebo que eles já viraram um gráfico, porque eles já costumam pegar a caixinha, abrir o fundinho para ver que é entendeu? Então já viraram um gráfico. Já reconhece um gráfico quando ele desmonta a caixa e quer saber como é que foi impresso. Enfim, começa a analisar a impressão. Nessa última feira que nós tivemos, eu fui com a minha filha, até encontrei com o Robert lá, e ela faz questão de ir na feira, participar, ver, acompanhar as novidades, tá? Então, já está no sangue, já virou 4 cores também o sanguinho deles. Muito bom. O Doni, hoje nós tivemos aqui um mix de emoção, né? O pessoal que é novo pode assim, entender um pouquinho de como funcionavam as coisas lá atrás, quando você falou dessa questão da chapa, né? Preparação da chapa. A gente aqui, que está num momento intermediário, eu diria, da carreira, nesse mercado gráfico, pudemos presenciar algumas coisas que a gente também vivenciou e outras que a gente só escutou falar. E o pessoal aí eu vou dizer, da velha guarda, com todo respeito, se sentiu um pouco nostálgico, né? Sim, porque você comentando tudo isso se sentiu um pouco nostálgico. Então, a nossa galera aqui da comunidade do Printcast só agradece e fica muito feliz com tudo isso. E como o nosso tempo é curto aqui, a gente fica muito feliz com a sua presença. Quero agradecer a todos por estar acompanhando o nosso conteúdo, agradecer em especial o Doni, que compartilhou um pouquinho, uma fraçãozinha da trajetória dele, porque 50 anos de história não é para qualquer um, mas está aqui aberto e está feito o convite para voltar quando quiser. E agradeço mesmo ter participado e até a próxima, até qualquer hora aí, Doni. Eu é que tenho muito que agradecer a vocês, a amizade de vocês, o Robson, que foi meu avaliador no TCC, na faculdade. É verdade. Que eu conheci. Você eu não conhecia, Vinícius, foi um prazer muito grande, você é uma pessoa bacana, gostei muito de estar aqui com os 3 e espero ter sido útil. Eu sei que estou meu tempo de vocês, tá? Acho que era para ser um pouquinho mais curto, mas não dá para encurtar, entendeu? Não dá para falar com poucas palavras. A gente acaba se empolgando, porque eu me empolgo. Quando eu falo desse ramo, eu me empolgo. Eu vivo e vou viver até morrer, tá? Não vou abandonar esse ramo. Então, eu agradeço muito a vocês pela tomada de tempo de vocês aí. Espero ter sido útil. Oh, Doni, foi bom demais, olha, que você falou, cara, 50 anos não dá para resumir em 10 minutos de conversa. E essa empolgação que é legal, porque vê que é realmente uma paixão, que é algo realmente que você faz por paixão, não é alguma coisa que você faz ali por fazer, um dia a mais, uma venda a mais, sei lá, algo a mais. Não, é paixão. E quando algo é movido por paixão, ele fica claro numa resposta, fica claro nessa empolgação, no brilho dos olhos, entre outras coisas. Nós que agradecemos o tempo que você dispôs para bater esse papo com a gente. Tenho certeza, acho que todos nós temos certeza aí, teria muitas e muitas outras histórias aí que muita gente ia ficar assim parado, prestando atenção nessa questão nostálgica, nessa questão de artes gráficas mesmo, mas com certeza você contribuiu aqui um pouquinho para aguçar um pouquinho essa galera aí, e foi um papo muito bom, não tenho dúvidas disso não. Obrigado. E com isso, Doni, você participando com a gente, cara, todo mundo que participa com a gente, automaticamente ganha um carimbo nosso, né, Robson? Então agora, oficialmente, o Doni está carimbado na comunidade Printcast. Seja muito bem-vindo, Doni. Você não fugirá dos nossos radares, nosso alcance, tá? Estaremos sempre presentes aí de uma forma ou de outra. Obrigado por dispor do seu tempo e pelo papo. Espero contar com a amizade de vocês por muito tempo. Com certeza. Donizete, brigadíssimo pelo seu tempo. Parabéns pelos seus 50 anos de gráfico. Cara, jubileu de ouro, isso é uma coisa para a gente comemorar. Senhores, é uma coisa para se adicionar à comemoração do Printcast no final do ano, hein? Nós vamos levantar uma taça em homenagem aos 50 anos do Donizete lá. Cara, brigadíssimo, foi excelente. É o que a gente gosta, dessa conversa, desse papo aqui. Senhores, obrigado pela oportunidade mais uma vez com vocês. Boa noite a todos. Até mais. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Valeu. Um abraço. Tchau.